Estamos de volta com o programa Eclésia, falando sobre as encíclicas marianas. Os documentos oficiais na história da Igreja, especialmente nos últimos 150 anos, que foram produzidos para ensinar algum aspecto do nosso culto a Nossa Senhora, da maneira correta de se relacionar com a figura de Nossa Senhora na Igreja. E falamos também sobre outros assuntos relacionados a Nossa Senhora, como seus títulos, suas aparições e tantas curiosidades, que esse tema sobre Nossa Senhora é sempre tão rico e tão carinhoso falar dele. Nós católicos temos grande carinho por Nossa Senhora e vivemos esse tempo do mês de maio, que é um mês dedicado a Nossa Senhora, e resolvemos falar sobre isso então nesse programa. Muitas pessoas participando aqui conosco, e algumas pessoas, isso acontece em todo o programa, acabam mandando recadinhos aqui pra gente, agradecendo o programa, mandando um abraço pro Padre Guido. Olha, eu já fico de antemão agradecendo todos os nossos telespectadores que sempre nos mandam esse tipo de mensagem. É que às vezes a gente não dá tempo de responder todo mundo aqui no ar. Mas hoje, por exemplo, quero destacar 2 nomes aqui para agradecer, em nome de todas essas pessoas. A dona Lourdes Lozano Ferraz da Silveira, da cidade de Jaú, do estado de São Paulo, manda um grande abraço aqui pra gente e ela disse que ela é devota de Nossa Senhora Aparecida. Obrigado, viu, dona Lourdes? E também a Bárbara de Aracaju. A Bárbara de Aracaju também disse que está gostando muito do programa e mandou um abração aqui pro Padre Guido. Obrigado, Bárbara, obrigado, dona Lourdes, todo mundo que manda esses recadinhos pra gente, sempre carinhosos, agradecendo, mandando aqui o seu abração aqui pra gente, e a gente fica muito contente com esse tipo de retorno. Bom, Padre Guido, eu prometi, você pode continuar mandando pra gente, viu? A gente vai botar aqui daqui a pouquinho no vídeo o endereço do nosso e-mail, do nosso telefone, tá aí já, ó, o nosso telefone, e-mail. Repete pra gente também, por favor, diretor, o número do nosso WhatsApp, que é bem legal essa ferramenta, tá aí, ó, 9967-55600, é o número do nosso WhatsApp, você pode mandar também via WhatsApp pra gente uma mensagem. Mas, Padre Guido, eu tenho certeza que nossos amigos telespectadores têm curiosidade em saber o que a gente vai falar sobre isso agora. Que a gente disse no final do último bloco, falar sobre o terço, né? Como foi criado o terço. Mas para que a coisa fique do início da história, atendendo aqui o pedido da nossa telespectadora, dona Marlene Gonçalves, da cidade de Caratinga, Minas Gerais. Antes ainda da gente entender como o terço foi criado, ela pergunta como foi formulada a oração da Ave Maria e Santa Maria. Primeiro vamos entender então como foi formulada a Ave Maria, para a gente chegar no terço. Explica para a gente a Ave Maria, Padre Guido. Bom, em primeiro lugar, a Ave Maria tem toda uma história para contar, né? Foi formulada pelo magistério da Igreja, pegando algumas expressões do diálogo do arcanjo Gabriel para Nossa Senhora. Certo. Certo, portanto, que cumprimentou com o título de cheia de graça, etc., como também de Santa Isabel, quando cumprimentou Nossa Senhora, que foi visitá-la, né? Bendita és tu entre todas as mulheres, etc. E depois, na segunda parte, o magistério da Igreja acrescentou, por exemplo, Santa Maria, Mãe de Deus, logo após a definição do primeiro dogma de fé, que aconteceu no ano 431. Concílio de Éfeso, isso. Concílio de Éfeso, isso mesmo, exato, 431. 431, e a Nossa Senhora foi declarada Mãe de Deus. Então, a Igreja acrescentou na segunda parte da Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Que, na verdade, a segunda parte é uma súplica, né, Padre Guido? É uma súplica, é um pedido da presença de Maria em cada momento da nossa vida, especialmente na hora mais difícil, na hora da nossa passagem para a eternidade. Ou seja, então até no ano 431, a partir desse período, então a gente já começou, a Igreja começou o costume de rezar Ave Maria como conhecemos hoje, não é isso, Padre Guido? Sim, exato. Com o concílio foi aperfeiçoada, digamos assim, a Ave Maria. A Ave Maria não tinha aquela frase Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, que foi acrescentada naquela oportunidade. Bom, aí desculpa interromper, mas para chegar na oração da Ave Maria até uma compilação de orações onde se lembrava mistérios e passagens da vida do Senhor Jesus Cristo, que na verdade depois nós conhecemos como Rosário ou Terço do Rosário, né? Como é que foi, Padre Guido? Como é que a gente chegou nisso? Olha, é uma bela história, né? Nós devemos saber, prezados amigos, telespectadores, que dentro da Igreja, na sua estrutura de pessoas, sempre houve alguém que quis dedicar a sua vida
numa contemplação com Deus. Certo. Se formaram, desde os primeiros séculos, grupos de pessoas de vida contemplativa, que trabalhavam para ganhar honestamente o seu pão. Eram as primeiras ordens religiosas, né? Certo. E escreviam, copiavam os primeiros livros, etc., né? E trabalhavam, repito, e viviam também numa vida comunitária. Agora, nestas primeiras grandes comunidades, havia, porém, pessoas cheias de grande fervor religioso, certo, de profunda vida de piedade, mas que não tinham um nível cultural. Poucas palavras, monges que não sabiam ler nem escrever. Religiosos analfabetos, mas que tinham todas as qualidades, fé e tudo mais para viver bem sua vida religiosa. Exato, mas eram analfabetos. E davam um testemunho autêntico, Eric, certo, da vida religiosa contemplativa. Agora, os monges costumavam reunir-se várias vezes durante o dia e também durante a noite para louvar a Deus com a reza ou o canto dos 150 salmos. É aquilo que a gente conhece como saltério, Padre Guido? Exato, que ocupa até na bela parte da nossa Bíblia, né? A expressão de louvor a Deus é um Deus que está presente em todos os momentos também difíceis da nossa vida. Certo. E o que acontecia? Naquelas reuniões, muitos monges cantavam. Por exemplo, num encontro havia 3 salmos que eles cantavam. Certo. Outro momento 5, depois 10, etc. Mas outros monges que não sabiam ler ou escrever, o que eles faziam? Rezavam 150 Ave-Marias. Então eles rezavam 150 Ave-Marias, vamos dizer assim, substituindo os 150 salmos? Sim, exato. Em poucas palavras, seria entrando em sintonia de oração com os demais monges. Já que tinham dificuldade para ler, exato, então eles rezavam a Maria. Faziam nesta vida, este costume tinham de rezar 150 Ave-Marias, que formariam, Eric, vamos explicar bem a palavra agora, não o terço. Aliás, amanhã lembramos mais uma vez Nossa Senhora de Fátima, né? Nunca Nossa Senhora de Fátima disse para as crianças, rezai todo dia o terço. Não. Era o rosário, ela falou em português, né? Falou, rezai todo dia o rosário. 3 terços. 150 Ave-Marias. A ordem de Nossa Senhora é a reza do rosário. O terço é a terceira parte do rosário. Então, Padre Guido, essa história começou nessa necessidade de alguns religiosos, alguns que são analfabetos, e também, eu imagino, né, Padre Guido, aqueles que tinham dificuldade para ler, sim, já estavam velhinhos, perdendo a visão, começavam então a entrar em sintonia em orações com os outros religiosos, sim, rezando 150 Ave-Marias e não 150 salmos que completam o saltério, e isso acabou dando origem ao rosário. Exato. Eu vou dizer mais, mesmo pulando para os dias de hoje, até nós, padres, por exemplo, que temos a obrigação moral todos os dias de ler e meditar o breviário, são tantos salmos na hora das leituras. Aquela chamada orações da liturgia das horas. Da liturgia das horas, quando por motivos físicos, por exemplo, alguém não consegue enxergar mais, idoso, etc., o bispo dispensa desta leitura e meditação e, em troca, aquele religioso sacerdote reza pelo menos 3 terços, isto é, o rosário por dia. Bonita essa história, né, gente? Então está explicado, assim que nasceu o terço. Vamos lá, Padre Guido, vamos falar sobre esse grande Papa, que foi o Papa do finalzinho do século XIX, é o Papa que passou, né, a transição do século XIX para o século XX, né, já que ele foi Papa até 1903, é o Papa Leão XIII. Esse Papa foi importante no que diz respeito às encíclicas marianas, né, Padre Guido? Sim, porque durante todo o seu pontificado, ele escreveu várias encíclicas, e todas com enfoque mariano. 12
12 cartas encíclicas. Ele escreveu 12 encíclicas 12 sobre Nossa Senhora. sobre Nossa Senhora, como ele era devoto e como queria estimular as pessoas a tornar-se devotos de Nossa Senhora. Entre todas, nós destacamos uma que ele escreveu no ano 1892. Olha que Está aí a imagem do Papa Leão XIII. Leão XIII. E está ali escrito, então, a encíclica que o senhor destacaria, como é que chama, Padre Guido? Magnae Dei Matris, isto é, dedicada esta encíclica à grande Mãe de Deus. Certo? Ele escreveu no ano 1892, Padre Guido? 1892. Olha só. E nesta encíclica, o que ele faz? Lança, mais uma vez, de uma maneira oficial, a devoção do terço. Ele diz claramente que quem reza o terço garante uma grande fortaleza espiritual, vence as ciladas do inimigo, do demônio, se torna um autêntico cristão. E ele estimula as pessoas, no pleno respeito da profissão de cada um, a encontrar um tempo hábil durante o dia para manifestar a profunda devoção para Nossa Senhora através da reza do terço. Padre Guido, um Papa para escrever 12 encíclicas de Nossa Senhora, olha, ele devia ter um carinho muito especial mesmo por Nossa Senhora, né? Olha, e graças a Deus que nós temos pessoas assim. É verdade. Porque se nós quiséssemos, por exemplo, pular agora os 150 anos, olha que até poucos anos atrás, quando o Papa João Paulo II, estamos aí, não deixava Papa João Paulo II de lado Nossa Senhora em nenhum discurso que ele fazia. Realmente era uma grande devoção mariana também. Devotíssimo de Nossa Senhora. Bom, nós falamos então, no final do século XIX, o Beato Papa Pio IX, né, a gente já falou agora há pouco, de um primeiro grande momento em 1849, com a encíclica Ub Primum, que a gente falou agora há pouco no bloco anterior. Agora, o seu sucessor, falamos do seu sucessor, finalzinho do século XIX, até o começo do século XX, já que ele deixou de ser Papa, porque faleceu em 1903, o Papa querido Leão XIII, que a gente acabou de dizer. Depois, na sequência, o sucessor de Leão XIII, que é um Papa canonizado, um santo da Igreja Católica, a gente está dizendo agora de São Pio X. Parece que São Pio X também escreveu uma importante encíclica mariana, né, Padre Guido? Sim, exato. Escreveu várias encíclicas. Ele Certo. também era devotíssimo de Nossa Senhora e escreveu uma encíclica com este título. É bom explicar aos fiéis que todos os títulos, olha que belíssima esta São imagem. Pio X, a gente está vendo São Pio aí. X. Todos os títulos das cartas encíclicas até hoje são em língua latina. Certo. Isso é porque o latim é a língua oficial da Igreja, língua né, oficial Padre da Guido? Igreja. Olha, essa é difícil de pronunciar, hein, Padre Guido? Nos ajude aí. Bom, ad diem illum letissimum, isto é, parabenizando aquele dia extraordinário no qual Deus criou Nossa Senhora. Ô, Padre Guido, essa encíclica de São Pio X, ela já estava lembrando de uma data comemorativa, Sim, não é isso? já estava comemorando 50 anos da proclamação, né, do dogma da Imaculada Conceição. Que, como a gente disse agora há pouco, foi proclamada pelo Pelo Beato Papa Pio IX. Pio IX, que é beato. Agora, por que esta carta encíclica se tornou famosa? O Papa Pio X destacou-se pela capacidade que ele teve de escrever um catecismo feito num estilo de pergunta e resposta, até para as crianças. É o famoso Catecismo de São Pio X, não é Exato, isso? conhecido assim. Mas ele chegou, inclusive, Papa Pio X queria que a criança, logo que entendesse alguma coisa, logo que ganhava, digamos assim, o uso da razão, com 6, 7 aninhos, já pudesse receber o sacramento da Eucaristia e pudesse fazer também a sua primeira confissão. Ele queria isso. Por quê? Porque havia talvez até um certo relaxamento nas paróquias e o Papa estava muito preocupado que havia crianças que cresciam até sem receber o batismo. Ele escreveu este catecismo no qual deixa bem claro a necessidade de amar a Maria,
que ele venera, sobretudo com o título de medianeira de todas as graças. Padre Guido, isso é uma coisa grande, né? Uma coisa importante. A gente entende assim, Padre Guido, que a igreja ensina que todas as graças descidas do céu sobre nós passa pela pessoa, pelas mãos de Nossa Senhora, é isso? Sim, exato. Maria é este canal de comunicação para alcançar as graças. Inclusive, foi ele mesmo, Pio X, que escreveu aquele famoso provérbio em língua latina, per Mariam ad Jesum. Isto é, através de Maria, nós chegamos a Jesus. Olha só. E essa história do catecismo, né, Padre Guido, também é uma novidade. Quer dizer que explicações sobre a Nossa Senhora começou a fazer parte do catecismo, a gente pode dizer assim? Sim, podemos dizer assim, foi uma grande novidade, sobretudo porque ele teve a possibilidade, este grande Papa, Pio X, de usar uma linguagem infantil, digamos assim. Ecco, se abaixou ao nível de uma criança. E eu lembro, por exemplo, ele, quando eu era criança lá na Itália, que se faziam até no final do ano competições de catecismo, com prêmios, né? Isso estimulava para conhecer mais, para decorar, inclusive. Legal, Olimpíadas de Catequese, olha aí uma boa ideia, você fazer na sua paróquia. Olimpíadas, não tem Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Física, faça aí na sua paróquia, quem sabe, Olimpíadas de Catequese, né, para promover aí a catequese. Sim. Bacana, né, Padre Guido? Então, olha, alcançava o objetivo porque pegava toda a criançada, né, que vibrava de alegria, estudava, procurava decorar todas as respostas. Ele preparou um catecismo também para adultos, né? Mas a grande novidade foi para catecismo para crianças. Numa maneira, repito, feito de perguntas e respostas bem curtinhas. Didática. Bem didático e com uma linguagem acessível também ao conhecimento das crianças. Lembrando só que uma edição do Catecismo da Igreja Católica, depois de São Pio X, depois de tantos anos, foi só, vamos dizer assim, renovada em 1992 pelo Papa João Paulo II, que publicou o atual Catecismo da Igreja Católica que a gente tem presente. É aquele daquela capinha amarela que todo mundo deve ter em casa aí, né, Padre Guido? Obrigado por esta colocação, muito bem dada. Olha que este catecismo, o novo catecismo da Igreja Católica, que compreende o credo, o Pai Nosso, a oração e os sacramentos, gente, é uma verdadeira mina sem fundo, digamos assim. Como está escrito, o conceito, a maneira como comunica a doutrina católica, um novo conceito, até da mesma lei de Deus praticada nos dias de hoje. E o Papa, que preparou este documento, fez questão exatamente de adaptar-se aos tempos modernos. Muito bem, então foi essa última edição de 1992, que é a atual edição do Catecismo da Igreja Católica, no papado de João Paulo II. Olha, diretor, a gente tem mais um bloco ainda na sequência, é isso? A gente vai para o último bloco daqui a pouco? Isso. Então a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai para o último bloco já. A gente vai para o último, o programa está passando rápido, a gente vai para o último bloco já daqui a pouquinho. Mas vou deixar uma pergunta interessante aqui do nosso amigo telespectador. Sim. Bom, a gente, só para deixar claro, nós temos que comentar pelo menos mais 3 papas ainda e outras 3 encíclicas importantes ainda no próximo bloco. Mas tem uma pergunta aqui do nosso amigo Paulo Rogério Moraes, que é daqui da nossa cidade vizinha, aqui de Campinas. O senhor vai responder depois do intervalo, hein, Padre Guido? Muita gente também acho que deve ter dúvida. Ele disse que ele acredita na doutrina da Igreja Católica que nos ensina sobre Nossa Senhora. Mas ele gostaria de saber, Nossa Senhora morreu e foi levada aos céus, ou ela foi levada aos céus antes de morrer? Né? Olha só que pergunta interessante. O Padre Guido vai responder depois do intervalo. Então, afinal de contas, Nossa Senhora, o que a Igreja ensina? A Igreja ensina que Nossa Senhora morreu ou não morreu antes de subir aos céus de corpo e alma, né? Já que a Assunção de Nossa Senhora nos ensina que então ela subiu aos céus de corpo e alma. Não sai daí, a gente fala sobre isso e sobre outras encíclicas marianas daqui a pouquinho, no último bloco do programa Eclésia. A gente volta já já.